Eu também saúdo a todos, na paz do Senhor. Abramos nossas Bíblias no Salmo 1. Salmo 1. Que bom, né? Ouvir a irmã Leia, as bênçãos dela, irmão Fernando. Isso nos anima, irmão. Isso nos anima. Aleluia, a bênção do nosso irmão. E lembra que Deus pode fazer também por nós milagres. Salmo 1, muito bonito, vamos ler para o nosso Deus e meditando na leitura, né? Nessa palavra. Começa assim o Salmo dizendo: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Glória a Deus. Fique com essa palavra, medite na sua casa, leia várias vezes, porque tem muita coisa para Deus falar com você nesse texto. Tá certo? Deus abençoe. Muito obrigado. Glórias a Deus. Eu queria convidar os obreiros que vão servir o Senhor recolhendo os dízimos e ofertas, amém? É um momento também de adorarmos o Senhor, só que dessa forma diferente, que é trazendo, né, a casa do Senhor ao tesouro, né, isso, os nossos dízimos e ofertas, para que a obra do Senhor continue crescendo, continue prosperando também financeiramente. A minha irmã Elaine também já se aproxima, vai estar louvando ao Senhor, enquanto os irmãos podem contribuir, não é isso? Mas vamos orar pelos dizimistas, ofertantes, por todas as finanças do povo de Deus, para que o Senhor, né, continue abrindo portas, né, abençoando o profissional autônomo, que ele seja conosco também em nossas finanças, porque o Senhor, ele tem pressa para nos abençoar, não é isso? O Senhor, ele sempre deseja o melhor para cada um de nós, seja na saúde, mas também na esfera financeira, amém? Vamos também já estar orando nesse momento pelo preletor do Logo Mais, nosso irmão Gideon, presbítero Gideon Mendonça, ele que vai ser o canal de Deus nessa noite, né? Gentilmente aceitou o nosso convite e será aqui, terá a responsabilidade de estar trazendo o que Deus tem colocado também em seu coração, amém? Vamos orar juntamente comigo, amém? Eterno e soberano Deus, te agradecemos, Senhor, pela porção da tua palavra que foi lida, Senhor. Palavra essa, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, Senhor, que é luz para o nosso caminho, Senhor. Nós te pedimos também, Senhor, agora nesse momento, por todos aqueles que irão com amor, por voluntariedade, Senhor, contribuir para a manutenção e crescimento da tua obra, Senhor. Segue abençoando o teu povo, Senhor, na seara financeira, alargando os celeiros, para que tamanho sejam as bênçãos que tu desejas derramar, Senhor, na vida de cada um, Senhor. Te pedimos também, Senhor, pela continuidade deste culto, Senhor, momento onde ouviremos a ministração da tua palavra por meio do teu servo, Senhor, que ouçamos, Senhor, não aquilo que desejamos ouvir, Senhor, mas aquilo que tu sabes que nós precisamos, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, por tudo isso, na certeza que tu és justo e fiel. Já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Quem aqui crê que o Senhor nos entende em meio às nossas dificuldades? Quando nós queremos fazer algo e por nossa natureza nós não conseguimos. Paulo já falava aos Romanos, né? Aquilo que eu quero fazer, não faço. Mas Deus é longânimo, é misericordioso, é nosso companheiro. E o Espírito Santo tem nos ajudado, né? Então, quero convidar você a louvar comigo, meditar nesse hino que é antigo, mas que fala muito aos nossos corações. Ah,
igreja, a paz do Senhor. Vocês estão bem? Graças a Deus por mais um dia na presença do nosso Deus, mais um dia de desafios, mais um dia também conscientes de que somos dele e encontramos a oportunidade de estar em comunhão mais uma vez para render-lhes louvor, ações de graças, dizer que nós precisamos dele, dizer que amanhã, se existir, nós continuaremos precisando dele. Essa é a nossa rotina, não é? Queridos, graças a Deus por isso, peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 14. Culto de oração e testemunhos edificantes. Cada um tem a sua história, não é? Cada um tem a sua luta, cada um tem a sua dificuldade. Então tem uma terça-feira reservada para você contar também a sua experiência com Deus. É muito bom nós escutarmos os testemunhos. Excelente. É bíblico nos edificarmos uns aos outros. Mas o Senhor Jesus quer construir uma história com você para você ter o seu próprio testemunho para contar. É importante, faz bem para a nossa vida espiritual. Queridos, Mateus 14, a partir do 25, para ganharmos tempo, mas eu convido você a ler todo o capítulo 14 em casa. Mas a partir do versículo 25 diz assim: na quarta vigília da noite, entre 3 horas da manhã e 6 horas da manhã, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Graças a Deus. Queridos, há quem diga que Deus não quer somente uma parte do nosso corpo, Ele nos quer por completo, né? Mas o fato é que Deus ele tem uma compreensão sobre o coração, tanto é que se você meditar na Bíblia, na perspectiva do que a Bíblia entende sobre coração, a gente vai entender que o coração é a razão que dirige os nossos pés, é a partir do coração que a nossa boca diz alguma coisa, não é isso? O coração está cheio, logo a boca fala. Então Jesus, ele trabalha profundamente para conquistar o seu coração, porque se você entregar o seu coração a Ele, você está entregando toda a sua vida. Se você conseguir ter a compreensão do que é entregar de fato um coração, você estará entregando as suas mãos ao Senhor, os seus pés, os seus olhos, os seus ouvidos. Por isso que a gente não dá o coração a todo mundo. Por isso que a gente é resistente. Por isso que às vezes a gente olha e diz assim: eita, essa amizade não está indo para o bom lugar. A gente não deu o coração, né? Às vezes a gente está em algum tipo de, enfim, relacionamento, seja ele qual for, e a gente sabe o grau de interesse a partir do quão a gente dá de disponibilidade no nosso coração. Pastor Pedro disse assim: eu quero me esforçar para sempre dizer sim, tá? Mas ele fez o convite e eu disse sim. Meu coração está disponível. É possível que algum dia, por uma série de questões, a gente possa dizer: Pastor Pedro, hoje não. Porque o meu coração vai estar em um outro momento, desejoso de estar em um outro lugar. Posso estar ministrando em outro lugar. Acontece, porque o nosso coração dirige os nossos pés e a nossa boca. E é a partir dele que a gente diz sim e a gente diz não. Nessa perspectiva do texto lido, às vezes a gente pergunta assim: o que Jesus quer nos ensinar com essa história? Porque toda história bíblica tem um aprendizado.
tem um ensino. E é preciso que a gente tente sempre captar qual é o ensino. É interessante que a gente pode ler tantas vezes mais a Bíblia, né? A irmã do testemunho, pastor Pedro novamente disse aqui um testemunho de uma irmã. Ela sempre escutava, ia para escutar a Bíblia, né? É sempre a mesma coisa, não enjoa. A gente lê o texto várias e várias vezes, a gente sempre aprende uma coisa nova. Pastor Martim também tem um testemunho parecido. Que Deus nos livre. Mais uma vez uma irmã procurou, pela minha lembrança foi uma irmã, mas pode ter sido um homem também. Ele disse assim, alguém me procurou e disse assim, quero reclamar do meu pastor, porque ele só faz a leitura no mesmo texto bíblico. Aí disse pastor Martim, é mesmo? Sempre no mesmo? Aí a pessoa disse, sempre no mesmo. Aí pastor Martim disse, menino, ele gosta muito desse texto, né? Então, qual é o texto? Aí o irmão não sabia. Segundo o pastor Martim, orientou ele a voltar e escutar um pouco mais. Porque é isso. Quanto mais a gente lê, mais a gente entende e vai aprofundando. Então, Jesus andando por sobre as águas, o que isso tem de aprendizado para as nossas vidas? Já que possivelmente nós não vamos pedir para andar por sobre as águas. Já que, queira Deus, não precisemos passar por isso. Tenho para mim que é para em mais uma oportunidade aprofundar a experiência de vida e conquistar ainda mais o coração dos discípulos. Porque às vezes a gente entrega 20%, 50%, o coração já está entregue 80%. E no processo de aprendizado da nossa vida espiritual, todos os dias a gente vai aprendendo a entregar um pouco mais. Porque todos os dias a gente vai aprendendo a confiar mais. Irmão Daniel, e quanto mais a gente vai confiando, mais a gente vai se desprendendo dos nossos laços e das nossas certezas, porque a gente vai confiando mais. Até um dia que a gente se entrega por completo. Porque você e eu não se entrega por completo tão facilmente. Depende do assunto. Tem assunto que a gente já está se jogando nos braços de Jesus, mas tem outros que ainda não. Tem outros que a gente ainda tem algumas resistências. Porque alguém pode fazer por nós, porque eu tenho uma promessa de alguém, porque eu sou competente e sei fazer. Aí a gente não se entrega. Nessa experiência, tenho para mim que Jesus quer mais uma vez transformar os corações dos discípulos na perspectiva de que eles possam se entregar definitivamente ao Senhor Jesus. Aquele dia que a gente levantou a mão e veio à frente, é o início de uma entrega. É o início. Diz um pastor amigo que todos os dias nós devemos aceitar Jesus. Todos os dias nós devemos renovar o nosso pacto. Para quê? Para que nós lembremos a nós mesmos daquele primeiro dia que a gente fez. Para que nós lembremos a nós mesmos do nosso pacto. É para lembrar a Deus? Não, é para lembrar a nós mesmos. Todos os dias nas refeições, ensinando as meninas a orarem, aí ninguém pode orar mais na escala, né? É só a Maria que quer orar agora, só a Maria. Tem uma escala, né, de oração. Aí a gente vai ensinando, ora pela comida, agradece por quem fez, agradece porque a gente tem o que comer hoje e diga a Deus que quer continuar servindo. Diga, porque a gente tem que lembrar isso ao nosso coração de manhã, de tarde e de noite, porque é um risco de vida deixarmos de nos lembrar que entregamos a nossa vida a Ele. Corremos risco de vida, porque não é isso, nós não estávamos na morte. Ao aceitarmos, nós não aceitamos a vida. À medida que deixamos de nos entregar, estamos deixando de o aceitar.
fazemos o caminho inverso. E isso é correr risco de vida. No texto bíblico, foi um dia muito cansativo para Jesus. Digo algumas situações. Foi o dia em que ele recebeu a notícia da morte de João Batista. Quem recebe a notícia da morte de um amigo, o dia já não é tão bom. Nesse mesmo dia, ele havia ministrado tanto que nem ele nem os discípulos almoçaram. Ainda estavam com fome. Nesse dia também foi o dia que enviou os discípulos na missão de 2 a 2 e ainda escutou os relatos quando eles voltaram. Foi um dia cheio de atividades. Também foi nesse dia que ele disse que iria descansar e foi para Betsaida. E quando chegou ali, a multidão tinha dado uma forma de segui-lo. E ele já estava lá. E foi para essa multidão que ele falou e depois percebeu que estava faminta. Então houve a multiplicação de pães e peixes. Foi um dia com muitas atividades. Depois disso tudo, ele acordou com os discípulos que ele poderia ir e que ele iria despedir a multidão e depois iria orar. E depois da oração, ele iria ao encontro dos discípulos. Então ele foi orar. Como o dia foi muito cheio de atividade, nesse dia ele só orou 7 horas. E depois da oração, ele foi ao encontro dos discípulos e percebeu, diz o texto bíblico, que o mar já estava agitado. Diz um outro texto, em um outro texto do Evangelho, que Jesus encontra e vê o barco que os discípulos deixaram, para que quando ele terminasse a oração, ele pudesse ir. Jesus vê o barco, mas ele decide ir a pé, ao encontro dos seus discípulos. E os discípulos que são, não sei você, mas eu não sou pescador. Tentei quando era adolescente, porque na minha cidade tem uma barragem, está 90%, está quase sangrando, graças a Deus. Tentei, mas até hoje só peguei um peixe de anzol. Não deu. Precisei mudar de profissão. Então, eu não sei você se tem essa experiência, eu não tenho. Mas aqueles discípulos sabem muito bem que pessoas não andam por sobre as águas. Eles têm experiência de mar, eram homens dados a essa atividade. Não tinha como olhar para aquela pessoa que estava se aproximando e confundir com a pessoa. Não tinha. A memória não puxou essa informação. Porque homens não andam por sobre as águas. Só podia ser um fantasma. Não tinha como ser outra coisa. Era o que eles tinham dentro do coração deles. Era o que eles tinham de informação. Era o que eles tinham de vivência prática de vida. Não podia ser outra coisa. É importante que a gente volte ao início da minha fala. O poder transformador do texto bíblico, que é a razão de Jesus oportunizar uma experiência a mais com os discípulos, para que eles entregassem mais uma vez o coração a Ele. Era uma oportunidade de dizer assim: ei, homem não anda por sobre as águas na sua concepção. Ei, homem não anda por sobre as águas nas verdades que vocês aprenderam. Ei, homem não anda por sobre as águas. É verdade, mas é uma verdade humana. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Já estou com vocês há tanto tempo e queria lhe ensinar um pouco mais sobre as minhas verdades, que naturalmente vai conflitar com as verdades do seu coração. E vai precisar em algum momento do seu dia, e isso geralmente acontece todos os dias, que você precisará decidir qual é a verdade que você vai decidir acreditar. Se é na sua verdade ou nas minhas verdades, diz Jesus. Todos os dias, quando a gente olha para os nossos desafios, nós precisamos decidir em qual verdade a gente vai decidir acreditar. Todos os dias, quando a gente acorda, a gente precisa decidir que a gente vai sair de casa, que a gente vai encontrar uma série de desafios e que eu só conseguirei vivê-los
e vencê-los se as minhas verdades forem umas verdades diferentes das que o mundo me oferece. Porque as verdades do mundo mandam eu já levantar uma bandeira branca e entregar os pontos. Porque o mundo é um caos. O mundo é um caos. A gente acorda cedo, eu vou, vocês já sabem, eu tenho 2 crianças, hoje elas não vieram, a gente fez uma logística para a mãe ficar com elas, para a gente conseguir estar aqui, e aí a gente acorda, aí eu vou para os cabelos das meninas, e Rayane vai para a cozinha, e é a forma que dá certo, de 6h50 eu saí de casa, porque 10 minutos a mais faz uma diferença imensa. Então é isso, a gente tem uma agenda, porque a gente sai para viver esse mundo, no sentido de que ele está lá posto, o trabalho, a escola, posto com os seus desafios. Eu sei em parte, porque eu faço uma agenda, mas tem dia que eu chego no trabalho e não faço nada do que está na minha agenda. Mas passei o dia trabalhando. Bom que se diga, né? Não fiz o que eu planejei, mas fiz um monte de coisas que foram aparecendo de uma hora para outra. Os desafios, coisas que são delicadas, às vezes mais complexas do que outras. Às vezes na vida familiar também tem os seus desafios. E a gente precisa olhar para as pessoas, o conceito de pregação, é o conceito de ministração. O que é pregar? O que é ministrar? É eu conseguir conversar com alguém e fazer com que ela encontre Deus dentro dela. Pouco importa as minhas palavras e o que eu vou escrever para dizer, se eu não conseguir me fazer entender que ela é responsável por encontrar Deus dentro dela. Isso é pregação. Não é eu oferecendo Deus, é ela tendo a possibilidade de descobrir, procurar e achar Deus dentro dela. Às vezes a gente está conversando com alguém, e aí a pessoa está lá no banco, ou numa igreja mesmo ministrando, e a pessoa começa a chorar, ela achou Deus dentro dela. Foi um gatilho, foi uma coisa que foi cantada no hino, e aí puxa uma memória, e Deus aparece novamente para ela, e ela desaba. Que Deus nos dê a possibilidade de diariamente nós encontrarmos Ele dentro de nós. Porque quando a gente está no desafio matrimonial, e a gente tem todas, e a mulher tem todos os motivos para levantar a voz para a gente, aí ela encontra Deus dentro dela e diz assim: eita, eu vou ter um pouco mais de paciência até e vou orar para que ele encontre Deus dentro dele e mude esse comportamento. Da mesma forma o companheiro, às vezes na possibilidade de fazer algo mais agitado, ele se tranquiliza e diz assim: opa, vamos com calma, porque Deus está aqui, porque Deus está dentro dela, calma. Às vezes o filho está numa posição e você tem todos os motivos justificáveis para ter uma certa atitude. E aí você tem calma e diz assim: epa, eu tenho que ensinar essa criança que Deus está dentro dela e ela não pode agir assim. No trabalho também acontece. Ele pode nem ser crente, mas Deus está dentro dele. Conversando com alguém que diz nem acreditar em Deus, mas nós que sabemos que somos criatura, sabemos que o fôlego que existe dentro dele é Deus. E oramos para que Deus se revele a ele, e que através das nossas falas ou dos nossos comportamentos, ele ou ela possa se render e encontrar Deus, porque Deus está dentro dele. Deus está dentro dela. Não desista dos seus filhos. Deus está dentro dele. Lá onde ele estiver,
Lá onde ela estiver, você pode não entrar, você pode não ir, mas Deus só está esperando um sinal de rendição dele, para falar com ele, para encher o coração dela. E lá onde ele está, muitas vezes nas ministrações, no DEPEN, a gente fala isso. Tem lugares que a gente não entra, tem lugares que nós não vamos evangelizar, ou porque as portas não se abrem, ou porque a gente não elegeu aquele lugar para ir. Mas não se preocupe, ore, porque não entra nenhum crente lá, mas no mínimo sinal daquela pessoa de rendição, Deus entra em seu coração novamente. Deus faz com que ele lembre que ele nunca saiu de dentro dele, e lá onde ele está mesmo, o coração é rejuvenescido, é encontrado novamente com Deus. Não desista do seu companheiro. Deus está dentro dele, por mais que não pareça. Não desista da sua companheira. Deus está dentro dela, por mais que não pareça. É tão diferente quando a gente percebe isso. O tom de voz muda, a paciência aumenta, o respeito aumenta e a oração aumenta, porque a gente sabe que pelas nossas verdades ele não teria jeito, mas pelas verdades de Deus tudo tem jeito. E a gente não entrega os pontos. Não são assim os testemunhos no círculo de oração? Eu pensei que era o meu fim, até que Deus é assim. A gente sabe, nós já vivemos, e se Deus já fez uma vez, por que não faria novamente? Eis a verdade que Deus quer trabalhar no nosso coração. Existem as verdades humanas e existem as verdades de Deus. Quando aqueles discípulos dizem assim, é um fantasma, Jesus responde, não tenham medo, sou eu. O próximo versículo, Pedro diz, Senhor, então se é o Senhor mesmo que está falando, então que eu possa ir até onde o Senhor está. Jesus responde, ora Pedro, eu pensei que você fosse fazer um pedido mais complicado. Ah Pedro, eu pensei que fosse ser uma coisa mais complexa. Eu pensei que eu ia ter que fazer um discurso muito elaborado para responder a sua indagação. É só isso, Pedro, que você quer? Venha. Venha, Pedro. Agora só tem uma situação que eu preciso que você saiba antes de você colocar o pé nas águas. Venha, mas não venha com verdades de pescadores. Venha, Pedro, coloque o seu pé sobre as águas, mas não venha com verdades humanas. Venha, Pedro, mas encha o seu coração das verdades que eu há tantos dias já tenho lhe apresentado. Venha, Pedro, mas use essa experiência que nós estamos vivendo para me entregar de uma vez por todas esse seu coração tão resistente. Venha, Pedro, mas não venha com verdades de homem, venha com as minhas verdades, porque quando você fizer as coisas a partir das minhas verdades, aí a história é outra, aí a sua vida é outra, aí a vida da sua família é outra. Venha, Pedro, é só isso que você quer? Venha ao meu encontro. O caos está posto. Como diz o salmista, nós devemos agradecer pelos livramentos que a gente nem conhece, porque se soubéssemos eu não sairia de casa com as minhas 2 filhas. Se soubéssemos eu não seria atrevido de sair de dentro da minha casa com as 2 filhas, assistiria os cultos pelo YouTube. Ainda bem que eu não sei, e por não saber eu saio, e aí a gente ora e entrega a Deus o nosso caminho, as nossas vidas. Eu vou para a escola, eu vou para o trabalho. Jesus, eu estou indo para a igreja. Protege, vai à nossa frente. Eu já passei por 2 experiências de carro com as minhas filhas.
2 pessoas já bateram na traseira do meu carro. E nenhuma das duas tivemos prejuízos para nós, físicos. Obrigado, querido. Os carros, apenas o carro. Graças a Deus. Mas eu oro a Deus e eu entrego essas situações na mão dEle. Porque eu sei que quem é contra nós está lutando contra nós. Mas eu sei que as verdades que eu aceitei e as verdades que eu ensino à minha família são verdades do céu e que nos protege. E eu não vou deixar de trazer as minhas filhas para a igreja. E eu vou sair com elas, eu vou colocá-las dentro do carro. E eu vou dizer: Senhor, Tu tem planos para a minha família. E eu sei disso porque quem é contra nós está lutando contra nós. Mas eu não vou desistir dos Teus planos para a vida delas. Elas têm que ir para a igreja. Elas têm que aprender. O que depender de mim, eu vou me esforçar para que elas encontrem Deus dentro delas. E elas precisam estar na igreja. Vai na nossa frente, porque eu não sei o que está no caminho, mas as Tuas verdades podem nos livrar, podem nos fazer ser seguros, e assim tem funcionado. Porque pelas nossas verdades, eu não sairia mais de casa por amor a elas. Mas nós aceitamos a um Jesus, que diz: crê em mim e será salvo tu e a tua casa. E nós aceitamos a um Jesus que diz assim: ei, me entrega o teu coração, porque se você me entregar o seu coração, você vai ter coragem de colocar os teus filhos dentro desse carro e sair por essas ruas. Ei, entrega o teu coração, porque se você entregar o seu coração, você vai ter coragem de ir no microfone da igreja e pregar a minha palavra. Porque se não fosse isso, eu não teria coragem. Ei, e tu aceitou ao Senhor Jesus, então tenha coragem, porque pelas verdades humanas nós não faríamos o que nós fazemos. Mas as verdades que nós aceitamos nos dá a ousadia do céu, de olharmos uns para os outros e dizer assim: há mais do céu para nós. Há mais do céu todos os dias para nós. Há mais do céu todos os dias para a nossa espiritualidade com Deus. Você quer? Então venha. Venha. Feche os seus olhos e comece a andar por cima dessas águas, que é o seu desafio. Feche os seus olhos e, em nome de Jesus, avance sobre os desafios. Coloque Deus à sua frente. Para finalizar, Mateus capítulo 9 tem a história de Jairo, uma história de um homem que apresenta a sua filha morta, um homem de posses, que possivelmente já tinha ido em várias outras opções, já tinha buscado as verdades humanas que lhe cabiam, e como em nenhuma foi resposta satisfatória, ele foi ao encontro de uma verdade divina. De uma verdade que ele dissesse uma outra coisa da que os médicos que ele tinha visitado já tinham lhe dito. E ele chega, conversa com Jesus, e Jesus se coloca à disposição para ir até a casa dele. E diz em Mateus 9, de um versículo para o outro, é uma coisa assim que quando eu vejo, ele começa a andar com Jairo, daqui a pouco ele começa a atender uma mulher. É uma coisa estranha. Se fosse eu ali, eu teria dito assim: que negócio complicado. Eu peguei uma ficha, estava na fila, ele já estava indo comigo. Que negócio desorganizado. E ele atende uma outra pessoa. Eu teria dito isso. Mas o coração de Jairo era um coração cheio de verdades de Deus. E ele não tinha mais para onde ir.
Só restava ali a fé. Como é bom quando nos resta a fé. Como é bom. Estou terminando, pastor Pedro. E ele disse assim, era como se ele dissesse assim, meu Deus, ele atendeu uma outra mulher, essa mulher vai terminar de falar com ele quando? Porque eu tenho prazo. É questão de vida. Será que a minha situação não é mais delicada? Ele não podia ter feito uma análise? Mas tem um para mim que Jairo diz assim, eu não tenho para onde ir. Eu só tenho Ele. E a verdade do meu coração está dizendo que Ele vai atender a essa mulher. E depois que Ele atender a essa mulher, Ele vai voltar a sua atenção para mim, para a minha causa. Ele vai voltar a sua atenção e seus olhos para mim, para a minha necessidade. Se Ele atender mais outra pessoa, não tem problema, eu vou esperar, porque eu não tenho para onde ir. Um coração cheio de verdades de Deus, que não tem outras opções senão as verdades divinas para responder às suas necessidades. Eu vou esperar, se necessário eu vou me sentar e eu vou ficar acompanhando os sinais e prodígios, porque enquanto Ele está curando essa mulher, Ele está dizendo, acredita em mim porque eu vou lhe atender também. Enquanto Ele está atendendo essa mulher, Ele está dizendo, olha, se eu posso fazer por ela, eu posso fazer por você também. Enquanto Ele atende essa mulher, Ele está dizendo assim, eu vou lhe atender também. Aguarda, espera. E Ele diz, quando chega na casa de Jairo, encontra mulheres, possivelmente mulheres pagas para chorar, que não acreditavam no milagre, porque Jesus diz assim, por que vocês estão chorando? Ela apenas está dormindo. E diz o texto bíblico, foi dito aqui recentemente no culto, diz que as mulheres riram dele. Jesus tem uma atitude, dentro da casa fica apenas os pais e os discípulos comigo, todo o restante sai, vão para fora. Por quê? Porque tem verdades humanas demais aqui dentro. Tem pessoas aqui que não acreditam nas verdades divinas. Para fora. Eu preciso de pessoas aqui apenas que vão confiar no que eu estou dizendo. Essa é a necessidade de todos os dias, que a gente possa ir para os nossos desafios rotineiros, que a gente possa acordar entregando a nossa vida a Deus, que a gente possa ir dormindo sendo grato pelo dia e lembrando de que Ele é o nosso Rei, cheio de verdades para entregar, cheio de amor para constranger os nossos corações e cheio de bondade para nos oferecer quando nós acordarmos para viver a nossa quarta-feira. Que Deus nos abençoe. Amém. Glórias a Deus, meus amados irmãos. Quantos aqui ouviram e compreenderam a palavra do Senhor? Amém? Meus amados irmãos, no momento que foi apresentado aqui os visitantes, a gente não conseguiu distinguir se existia alguém não evangélico entre nós, amém? E assim, diante de uma palavra dessa que foi pregada, não é isso? Foi falado aqui do amor de Cristo, de entregar o coração, de permitir que Deus preencha seu coração, não é isso? Das verdades de Deus, uma palavra cristocêntrica, e onde se fala de Jesus, a gente não pode deixar de fazer um convite muito especial. Algumas pessoas chamam de apelo, mas apelo é algo meio que constrangedor. E nessa noite nós temos, na verdade, um convite para você que porventura tem entrado por essas portas, que ainda não é evangélico. Se você quiser entregar a sua vida ao Senhor, vem aqui à frente que nós vamos orar por você. Existe alguém em nosso meio que resolveu nesta noite de terça-feira cultuar o Senhor conosco, que ainda não é evangélico, que quer tomar essa decisão de entregar a sua vida a Jesus? A gente não está aqui oferecendo para você uma religião. Nós estamos aqui pondo diante de você esse Cristo que foi pregado aqui pelo irmão Gideon. Alguém aqui na igreja que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se não, que o Senhor vos conceda uma outra oportunidade, amém? Meus amados irmãos, em tempo nós queremos apenas justificar a ausência do nosso pastor Eliezer de Souza.
Hoje ele está ali no Templo Central por ocasião de uma reunião da diretoria da EADER, né, do pastor Martim, com os coordenadores de setor, dirigentes de congregações para o planejamento, e em razão disso ele não pôde estar aqui conosco nesta noite, mas na próxima quinta-feira, se assim Deus permitir, né, ele estará aqui ministrando a poderosa palavra de Deus no culto de doutrina, né, no culto do Pasto Verde. Todos os irmãos desde já convidados a estarem conosco aqui cultuando também o Senhor na próxima quinta-feira, amém? Queria pedir já para a igreja se colocar de pé, para que possamos orar, agradecendo a Deus por esse culto maravilhoso, por essa palavra abençoada, amém? E que o Senhor seja conosco, nos dê uma noite de sono reparador e uma manhã em sua presença, amém? Eu queria convidar o nosso irmão Arimateus, ele vai estar aqui orando, não é isso? Agradecendo desde já pelo culto de hoje à noite, e logo em seguida nosso copastor Natanael vai estar impetrando a bênção apostólica. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Querido Deus, Pai do nosso Salvador Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor por estes momentos que aqui viemos ao Senhor para te adorar, para trazer, Senhor, a nossa vontade, o nosso desejo de te ouvir, de falar contigo e te louvar e glorificar o teu nome. E ainda ganhamos muito porque o Senhor nos falou, o Senhor nos disse as coisas que nós desejamos e queríamos ouvir, Senhor. Muito obrigado pela palavra que o Senhor nos deu esta noite, Senhor, uma palavra cristocêntrica, ó Senhor, que nós compreendamos cada dia mais as tuas verdades, ó Senhor, e que as assimilemos em nossos corações, ó Pai, e agradecemos ao Senhor por tudo isto e agradecemos pelas tuas bênçãos no nosso retorno à nossa casa. Nos guarda, nos oriente em todas as coisas. Isto tudo nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo, o teu Filho. Amém. Queridos irmãos, recebam a bênção apostólica em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus lhe dê uma noite abençoada em nome de Jesus.